1 Crônicas, do capítulo 19 ao capítulo 22. Aconteceu, depois disto, que Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de benevolência para com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos Amonitas a Hanum: Pensas que Davi quer honrar a teu pai, porque te mandou consoladores? Não vieram ter contigo os seus servos a esquadrinhar, a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi, rapou-lhes a barba e lhes cortou as vestes pelo meio até o alto das coxas, e os despediu. Então foram alguns e avisaram a Davi acerca desses homens, pelo que ele mandou mensageiros ao seu encontro, pois estavam sobremaneira envergonhados. Disse o rei: Ficai em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo os amonitas que se tinham feito odiosos para com Davi, Hanum e os amonitas enviaram 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, de Aram-Maacá e de Zobá. Alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maacá com a sua gente, os quais vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os amonitas se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi, quando soube disto, enviou Joabe e todo o exército de homens valentes. Os amonitas saíram e ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que tinham vindo se puseram à parte no campo. Ora, quando Joabe viu que a batalha estava ordenada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu os melhores dentre os homens de Israel e os pôs em ordem contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e eles se puseram em ordem de batalha contra os amonitas. Disse Joabe: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E, se os amonitas forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei a ti. Esforça-te e pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então se chegou Joabe e o povo que estava com ele diante dos sírios para a batalha, e estes fugiram de diante dele. Vendo, pois, os amonitas que os sírios tinham fugido, fugiram eles também de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Ora, vendo-se os sírios derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros, e fizeram sair os sírios que habitavam além do rio, e tinham por comandante Sofaque, chefe do exército de Hadadezer. Avisado disto, Davi ajuntou todo o Israel, passou o Jordão, e indo ao encontro deles, ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Mas os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou deles os homens de 7.000 carros, e 40.000 homens de infantaria. Matou também Sofaque, chefe do exército. Vendo, pois, os servos de Hadadezer
que tinham sido derrotados diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os amonitas. Aconteceu, pois, que, na primavera, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou a flor do exército e devastou a terra dos amonitas, e foi e pôs cerco a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E Joabe bateu Rabá e a destruiu. Tirando Davi a coroa da cabeça do rei deles, achou nela o peso de um talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e ele levou da cidade muito grande despojo. Também fez sair o povo que estava nela, e o fez trabalhar com serras, com trilhos de ferro e com machado. E assim fez Davi a todas as cidades dos amonitas. Então voltou Davi, com todo o povo, para Jerusalém. Depois disso, levantou-se guerra em Gézer com os filisteus. Então Sabecai, o Hussatita, matou Sipai, dos filhos do gigante, e eles ficaram subjugados. Tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, o giteu, cuja lança tinha a haste como órgão de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. Tendo ele insultado a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi para numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que eu saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como ele é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são teus os servos de meu senhor? Por que requer isto o meu senhor? Por que traria ele culpa sobre Israel? Todavia, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e passou por todo o Israel. Depois voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi o resultado da numeração do povo. E era todo o Israel 1.100.000 homens que arrancavam da espada. E de Judá 470.000 homens que arrancavam da espada. Mas entre eles Joabe não contou os de Levi e Benjamim, porque a palavra do rei lhe foi abominável. E este negócio desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Agora, porém, peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que quiseres. Ou 3 anos de fome,
ou seres por 3 meses consumido diante de teus adversários, enquanto a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor façam destruição por todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E estando ele prestes a destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi, levantando os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, tendo na mão uma espada desembainhada estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra que Gade falara em nome do Senhor. E, virando-se Ornã, viu o anjo, e seus 4 filhos, que estavam com ele, se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi se vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e, saindo da terra, prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Então disse Davi a Ornã: Dá-me o lugar da eira pelo seu valor, para eu edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse esta praga de sobre o povo. Respondeu Ornã a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para holocausto, os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de cereais. Tudo dou. Mas o rei Davi disse a Ornã: Não, antes quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu do céu, com fogo sobre o altar de holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, que tornou a meter a sua espada na bainha. Nesse mesmo tempo, vendo Davi que o Senhor lhe respondera na ira de Ornã, o Jebuseu, ofereceu ali os seus sacrifícios, pois o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto,
estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Mas Davi não podia ir perante ele para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então disse Davi: Esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar de holocausto para Israel. Então Davi deu ordem que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros de lavrarem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Também aparelhou ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também bronze em abundância, sem pesá-lo, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios traziam a Davi cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe farei os preparativos. Assim fez Davi grandes preparativos antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. A palavra do Senhor, porém, veio a mim, dizendo: Tu tens derramado muito sangue e tens feito grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que te nascerá um filho, que será homem de repouso, porque lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo. Prospera e edifica a casa do Senhor, teu Deus, como ele falou a respeito de ti. Tão somente te deu o Senhor prudência e entendimento para governares sobre Israel e para guardares a lei do Senhor, teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de guardar os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Com trabalhos penosos preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro que, por sua abundância, não se pesou. Também madeira e pedras preparei, e tu os aumentarás ainda. Além disso, tens trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros e carpinteiros, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. Do ouro, da prata, do bronze e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, mãos à obra, e o Senhor seja contigo. Também Davi deu ordem a todos os chefes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor, o vosso Deus, e não vos deu repouso por todos os lados? Pois entregou na minha mão os habitantes da terra, e a terra foi subjugada
diante do Senhor e diante do seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus. E levantai-vos, e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do pacto do Senhor e os vasos sagrados de Deus sejam trazidos para a casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.